E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o G4 do Band Esporte, analisando a partida do Verdão contra o Corinthians, galera, fora de casa. Placar de 1-1, Verdão que chega a 43 pontos e fica na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Palmeiras que vai ter um tempo aí parado pela data FIFA. Verdão só retorna aos campos no dia 13 contra o Internacional, o jogo que vai acontecer no Allianz Parque. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Massa, eu vou começar com você. O gosto é de fizemos o que deu, é um empate com sabor de derrota, como mais ou menos falou o Abel, ou tá bom, porque afinal o time vem se desempenhando bem e aquele carinha ali, o número 9, tá jogando cada vez melhor. Qual é o balanço que você se faz? Tem muita coisa, né? Tem, assim, o gosto é de frustração mesmo. Acho que fica uma frustração por não ter vencido o jogo. Mas são as duas coisas, todas juntas, misturadas, né? Você pega o Corinthians com muitos desfalques, o time jogou na quarta-feira. O segundo tempo do Corinthians foi bem difícil em termos físicos, muitas mudanças. Jogadores mal fisicamente, o Memphis e o Garro especificamente, né, tendo que improvisar o tempo todo. E o Palmeiras lá, pimpão, com seus jogadores, podendo fazer as trocas, podendo mudar. E erros, cara, que é impressionante. Contra o Corinthians essas coisas estão acontecendo. Se antes dos 7 jogos era um recorte de 16-1, né, eram 16 clássicos e uma vitória do Corinthians, agora são 7 clássicos e uma vitória do Palmeiras só. Lembrando que o Everton toma um frango na Arena Barueri, o Corinthians tinha 9 jogadores em campo, aí você vai para uma final, o Veiga perde o pênalti, aí você vai para outra decisão, com 15 minutos o Aníbal é expulso. Tem muita coisa acontecendo entre Palmeiras e Corinthians, favoravelmente ao Corinthians, além do mérito que tem o Corinthians de saber se defender. O Corinthians soube se defender ontem. Mas aí você tem que olhar duas coisas. Eu, especificamente, gostei do que vi. E não foi pouco, não. Eu gostei do jogo do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras está criando um modelo, um jeito novo, né? Essas jogadas, por exemplo, por dentro, que muita gente reclamava o tempo todo, elas estão saindo. Curiosamente, as duas maiores chances do jogo que o Palmeiras teve foram em bolas por dentro, né? Em espaços que o Palmeiras conseguiu encontrar, jogando por dentro. O crescimento dessa dupla, né? Flaco e Vitor. O Vitor Roque está jogando demais. Ontem Felipe Anderson fez um ótimo jogo. O Maurício esteve um pouquinho abaixo, mas se ele faz o gol ali, ele sairia como herói. Eu gostei da atuação do Palmeiras, não achei ruim, não. Acho que o time está evoluindo, está crescendo. Agora, tem uma cobrança que é justa, né, merecida para quem tem 5 anos de trabalho, para quem investiu tudo que investiu, para que o time dê mais resultados. O time não consegue dar o passo final em jogos grandes assim, sabe? Que é aquele jogo que muda o patamar. Talvez seja contra o River, são 2 jogos agora em setembro, dia 17 e depois 7 dias depois. Primeiro jogo lá, fora. Agora, me parece claro que o Palmeiras trocou de pele, né? São 3 jogadores, e aí tem uma notícia boa, são 4 pênaltis, 4 gols convertidos por 4 cobradores diferentes. Acho que isso é um alívio para o torcedor do Palmeiras. Por quê? Porque trocou todo mundo, né? E o jogador está fora, está com problema no pubis e precisa ser recuperado, porque não é um jogador que o Palmeiras tem que abrir mão ou jogar no lixo. Falar, bagre, não serve mais, é jogador aposentado, né? Agora, fica também um pouco claro, e acho que a gente tem que discutir isso, por que o Facundo entra e o time piora, né? O Palmeiras piorou depois das trocas que o Abel fez, não conseguiu mais jogar, ficou travado na linha defensiva do Corinthians, e são coisas que têm acontecido. Agora, vem cá, eu sabia, o Vessone sabia, o fiel mais desavisado, o cara que chegou ontem na arena, falou, vou assistir esse jogo, que a bola seria pro Gustavo Henrique. E aí você coloca o Evangelista para marcar o Gustavo Henrique, a bola bate na pança do Piquerez e entra. Também, cara, tem umas coisas que estão acontecendo pró-Corinthians e não estão acontecendo pró-Palmeiras. Isso é do jogo. Agora, o gol é uma cascata de erros. A saída errada do Aníbal,
a falta do Flaco, a marcação ruim no escanteio, para coroar, a bola bate na barriga do Piquerez, não tinha nenhum jogador do Corinthians perto, né? Eu achei que o Palmeiras jogou bem, agora frustra porque quem estava acompanhando a rodada, do ponto de vista do Palmeiras, como eu estava até ao vivo no segundo tempo lá de Grêmio e Flamengo, assisti o primeiro tempo, não gostei do que vi. É a segunda vez que o Flamengo dá uma enroscada e o Palmeiras não ganha. Contra o Vitória eu fiquei louco da vida e ontem eu fiquei muito mais incomodado, não é por não vencer o Corinthians. A gente sabe quando um time está muito bem, o outro está muito mal, né, em termos de elenco, de problemas fora do campo. Isso acaba se equilibrando dentro do campo, porque é um derby, é um jogo diferente. Não foi bem por isso, não. Mas me incomodou mais na briga pelo título, quando o Flamengo dá uma ramelada em casa. Você poderia hoje ser líder por pontos corridos, bastaria vencer o Juventude para enfrentar o Flamengo no Maracanã, se todo mundo vencer tudo, com a vantagem de poder empatar. Isso que mais me incomoda, e foi o que aconteceu contra o Vitória, naquela escalação patética do treinador de trocar todo mundo, né, e tomar 2-0 e ter que ir buscar o 2-2. Se o Palmeiras tivesse jogado ali, sei lá, 70 minutos com a maioria dos seus jogadores, teria vencido o jogo e a diferença seria menor. Então, o campeonato do Palmeiras precisa olhar agora para o Flamengo, o que o Flamengo faz, o que o Palmeiras vai fazer, porque está muito mais do que claro, como gosta de dizer o âncora, que vai ficar o título do Campeonato Brasileiro, vai ficar com o Palmeiras ou com o Flamengo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu também não. A não ser que aconteça uma coisa muito diferente, na minha concepção, que o Cruzeiro passe a jogar de forma muito diferente, que sabe jogar, é só esse jeito que sabe fazer, né? Mas pode acontecer e tal, mas para mim, é Palmeiras e Flamengo brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu não vejo outra equipe capaz disso. Tem muito boa notícia, Evangelista jogou muito bem, né? O Kelvin tomou a posição do lado direito. São coisas que estão sendo construídas, gente. Também não dá para a gente achar que você vai pegar 13 jogadores, colocar no campo e falar, pronto, toma aí, come aí 700 milhões, joga, ganha de todo mundo. Não funciona assim o futebol, né? Acho que tem que ter fazer esse tipo de análise também. Eu faço, né? Gosto de fazer, acho que isso é importante você colocar na hora de analisar jogo, desempenho, resultado. Foi bom e o resultado não foi bom. Poderia ter sido melhor. O Palmeiras teve 2 chances cara a cara. E aí, cara, o Vitor Roque está cara a cara com o goleiro, a bola, ele chuta, a bola bate na cabeça do Hugo, bate no pé dele e não entra, vai para fora. O cruzamento vem, a bola bate na barriga do Piquerez e entra. É assim o jogo, cara. É assim o futebol. O Corinthians está contra o Palmeiras se superando, mereceu os resultados que teve. As linhas de impedimento são questões que eu não vou falar, deixa para lá, entendeu? Não tenho o que discutir a respeito disso. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Uma hora a linha é inconclusiva para você, outra hora ela é inconclusiva contra você, e é assim que é. Tá? Eu gostei muito também da atuação do Felipe Anderson, que jogou numa circunstâncias bem delicada, né? Que é a questão da condenação do pai. Acho que tem a dupla Flaco e Roque se ajustando cada vez mais. Agora, precisa resolver 2 problemas. Primeiro é finalizar melhor, com mais qualidade, né? O Palmeiras teve 15 finalizações, o Corinthians teve 1, e não foi aí que saiu o gol, né? Você pode contar essa finalização do Corinthians como gol contra no gol, né? O Everton fez uma defesa só numa bola do Flaco, a gente está vendo o lance do Maurício, né? Eu acho que é algo que o Abel precisa não, sugiro que ele faça, por que você precisa sacrificar um para que o resto do time jogue? O Maurício está sacrificado, apesar dele ter jogado bem com o Kelvin, principalmente no primeiro tempo, eles fizeram boas combinações ali pela direita, ele está jogando mais para o lado do campo. Não seria mais interessante ter ali um jogador que fizesse mesmo essa função, né? Um meia mais ofensivo, não precisava ser um ponta, mas um meia mais ofensivo, porque a questão do 10, ela fica
ela fica em segundo plano quando você tem Flaco e Vitor Roque. Porque o Flaco volta mais, faz essa posição e o Vitor Roque se mexe muito mais, né? Então, esse é um mérito que o Abel tem de ter achado essa dupla, apesar de ter demorado. Se tivesse me ouvido antes, né? Poderia ter ajustado antes a dupla. Com a devido respeito, né? Mas ajustou, acertou, né? Alguém vai me chamar de arrogante já. Ajustou, acertou. Agora precisa acertar outros detalhes, que é a concepção e a formação de um time realmente vencedor. Um time realmente vencedor vem, encara o Corinthians, ganha o jogo. E isso não está ainda, não tem ainda. Esse time ainda não tem. Agora, ganhou do São Paulo, ganhou do Inter fora, lá atrás, né? Ganhou do Corinthians no primeiro turno. Se você imaginar o contexto, o Palmeiras, imaginem, possivelmente, talvez, um dia, campeão brasileiro. Você olha, ganhou do São Paulo em casa, empatou fora, não jogaram ainda. Ganhou do Santos em casa, empatou fora. Ganhou do Corinthians em casa, empatou fora. São clássicos, né? Acho que na comparação, o Flamengo ramelou muito mais do que o Palmeiras. O Palmeiras ganhou do Grêmio, ganhou, né? No Allianz Parque, com um golaço do Facundo, que parece ter sido abduzido. Facundo e Sousa ainda rendendo menos do que se espera, né? É preciso que eles joguem mais para que as opções de banco sejam melhores. Cara, e é isso, e ponto. Não tenho muito mais o que dizer, a não ser, eu tenho absoluta certeza que esse time vai melhorar, e muito ainda. Muito bem. O Vessa, e do outro lado, o corintiano saiu satisfeito. É um empate 0-0 em casa, tem um levantamento 1-1 em casa, tem um levantamento interessante. O Corinthians não ganha em casa na Neoquímica Arena pelo Brasileiro desde maio, quando ganhou do Santos, né? Mas, de qualquer forma, ontem meio que resistiu e resistiu. Empatou 0-0. Eu sempre acho... 1-1 de novo. Eu sempre acho estranho quando eu olho um time da casa empatar e empatar como se estivesse fora. Que foi, para mim, o que aconteceu. Mas, de qualquer forma, o corintiano está satisfeito, é isso? Esse recorte que você pegou aí do Corinthians com a dificuldade de jogar em casa, ele existe, mas eu acho que ontem é a parte. O problema não é você empatar com um dos melhores times do país, diante de toda a circunstância que a gente vai falar. Mas tem empatado com Vitória, com Fortaleza, aí na última bola pro Red Bull Bragantino. Esse é o problema, não é empatar com o Palmeiras. Em relação ao jogo ontem, para mim, claramente o Corinthians ganha um ponto e não perde 2. Porque o Corinthians não conseguiu se impor pelas circunstâncias do jogo. Você vai a Curitiba, joga naquele sintético do caramba lá, para falar uma coisinha bem tranquila, do caramba. Isso. Para falar bem pouco daquele sintético da Arena da Baixada, um piso péssimo, que todos os jogadores saíram reclamando e com sequelas ali, não de lesão, mas sequelas de dores, de ter que recuperar diferente. E você vai para Curitiba, volta, depois de ter jogado uma decisão, e pega um Palmeiras que estava descansando a semana inteira, que já é muito bom fisicamente, né? O Arnaldo sempre toca nesse ponto, muito forte fisicamente. Você dá a semana livre, então, aí esse time fisicamente vai se impor contra qualquer um. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza?